Olá, eu sou o Estevão, do canal Templo de Deus, e antes mesmo de entrarmos na mensagem de hoje, eu preciso te fazer um aviso espiritual muito importante. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar aqui no canal um propósito de oração de 17 dias, um tempo separado para alinhar a mente, fortalecer a fé e restaurar a comunhão com Deus. E se você não estiver inscrito, você corre o risco de perder partes essenciais desse propósito. Então já se inscreva agora. Ative o sino e permaneça conectado, porque o que Deus vai construir nesses 17 dias não acontece de uma vez. Acontece passo a passo, dia após dia. A mensagem de hoje é a base espiritual desse propósito. É o fundamento, porque antes de aprender a orar mais, nós precisamos entender por que orar com disciplina, constância e fidelidade. E ninguém nos ensina isso de forma tão clara quanto Daniel. A pergunta que muitos fazem é simples, mas profunda. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Billy Graham costumava usar a vida de Daniel para mostrar que uma fé firme não nasce em momentos fáceis. Ela é construída em decisões diárias e silenciosas. Daniel não orava 3 vezes ao dia porque tinha tempo sobrando. Ele orava porque entendia que sem oração, ele não sobreviveria espiritualmente. Longe de Jerusalém, longe do templo, cercado por uma cultura que não honrava o Deus verdadeiro, Daniel escolheu transformar sua rotina em um altar. Billy Graham ensinava que a oração não é um recurso de emergência, mas um estilo de vida. E Daniel viveu isso de forma tão profunda que, quando a perseguição chegou, ele não precisou mudar nada, apenas continuou sendo quem sempre foi diante de Deus. Orar 3 vezes ao dia era a maneira de Daniel declarar, sem palavras, que sua dependência não estava no sistema, no cargo nem na proteção humana, mas no Senhor. Pela manhã ele reconhecia que precisava da direção de Deus. No meio do dia, ele reafirmava sua confiança. Ao entardecer, ele entregava tudo nas mãos do Pai. Essa constância não o tornou fanático, o tornou firme. Billy Graham dizia que a disciplina espiritual constrói raízes profundas, e quem tem raízes profundas não é arrancado pela tempestade. Quando o decreto foi assinado proibindo a oração, Daniel não negociou, não adaptou, não adiou. Ele abriu as janelas como sempre fez e orou. Isso revela algo poderoso. A fé de Daniel não era reativa, era consistente. Ele não começou a orar porque o perigo chegou. Ele venceu o perigo porque já orava. Billy Graham afirmava que Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo quando isso custa tudo. Essa mensagem não é apenas sobre Daniel, é sobre você. Sobre como você tem organizado sua vida espiritual. Sobre o lugar que a oração ocupa na sua rotina. Hoje nós estamos preparando o terreno. No próximo vídeo, nós vamos entrar oficialmente no propósito de oração de 17 dias, aprendendo passo a passo como construir uma vida de comunhão que sustenta a fé mesmo nos dias mais difíceis. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like e escreva nos comentários. Eu estarei no propósito de oração. E não saia daqui sem se inscrever, porque o que começa no próximo vídeo pode marcar um novo capítulo na sua caminhada com Deus. Quando Billy Graham falava sobre Daniel, ele sempre chamava a atenção para um detalhe que muitos ignoram. Daniel não orava para mudar circunstâncias. Ele orava para não ser mudado por elas. Essa é uma diferença espiritual gigantesca. Há pessoas que só dobram os joelhos quando tudo está desmoronando. Mas Daniel dobrava os joelhos quando tudo ainda estava em ordem. Ele entendia que a oração não serve apenas para pedir livramento, mas para preservar a identidade espiritual, em meio a um mundo que tenta moldar você todos os dias. Daniel estava inserido em um sistema pagão, governado por reis que não temiam a Deus, cercado por práticas, valores e pressões que contradiziam sua fé. Mesmo assim, ele não permitiu que o ambiente externo redefinisse seu altar interno. Billy Graham ensinava que quem não estabelece disciplina espiritual acaba sendo discipulado pelo mundo. Daniel escolheu ser discipulado pela presença de Deus. 3 vezes ao dia, ele interrompia o ritmo da vida,
para lembrar a si mesmo quem era o verdadeiro Senhor da sua história. A oração constante de Daniel não era mecânica, era intencional. Ela moldava seu caráter, afinava sua sensibilidade espiritual e fortalecia sua coragem. É por isso que Daniel não tremeu diante da ameaça da cova dos leões. O medo não domina quem já se prostra diante de Deus diariamente. Billy Graham dizia que a oração não elimina o perigo, mas elimina o domínio do medo sobre o coração. Daniel sabia que, mesmo se o pior acontecesse, ele não estaria sozinho. Existe algo poderoso na repetição diária da oração. Não porque Deus precise ser lembrado, mas porque nós precisamos ser alinhados. Pela manhã, Daniel colocava o dia diante de Deus antes que o dia o engolisse. No meio do dia, ele se reposicionava espiritualmente, reafirmando sua dependência. À noite, ele entregava tudo o que viveu nas mãos do Senhor. Isso criava um ciclo espiritual de vigilância, entrega e confiança. Billy Graham ensinava que a oração frequente mantém o coração sensível e a consciência limpa diante de Deus. Quando o decreto foi assinado proibindo a oração, Daniel não entrou em desespero, não fez campanha pública, não tentou negociar sua fé. Ele simplesmente continuou. Isso revela que sua oração não era um hábito frágil, mas uma convicção profunda. A disciplina espiritual cria raízes tão firmes que, quando a pressão chega, a fé não desmorona. Billy Graham afirmava que a verdadeira fé é revelada quando obedecer a Deus se torna inconveniente ou perigoso. Daniel sabia que abrir mão da oração seria abrir mão da própria fonte de vida espiritual. Por isso, ele preferiu enfrentar leões a viver sem comunhão com Deus. Essa escolha não foi impulsiva, foi fruto de uma vida inteira de constância. É por isso que Deus honra Daniel publicamente, porque Daniel o honrava secretamente. A oração que ninguém vê é a fé que sustenta quando todos estão olhando. Essa parte da história nos confronta profundamente. Quantas vezes nós ajustamos nossa vida de oração para caber na agenda? Quantas vezes silenciamos nossa fé para evitar conflito? Billy Graham alertava que uma fé silenciosa diante do mundo se torna uma fé fraca diante das provações. Daniel nos ensina que não é a quantidade de palavras que fortalece a fé, mas a constância da entrega. Antes de avançarmos, eu quero que você pare por um instante e reflita. Se a sua oração fosse retirada da sua rotina, alguém perceberia? Se essa pergunta tocou o seu coração, escreva nos comentários. Minha oração será prioridade. Essa declaração não é para mim, é para Deus e para você mesmo. A disciplina de oração de Daniel não apenas o manteve fiel, ela o preparou, silenciosamente, para enfrentar aquilo que ele ainda não sabia que viria. Billy Graham ensinava que Deus prepara seus servos antes da crise, não durante a crise. Quando o decreto foi assinado, Daniel não precisou aprender a orar sob pressão, porque ele já era um homem, moldado pela presença de Deus. Crise apenas revelou aquilo que já estava formado no secreto. É assim que Deus trabalha. Ele constrói raízes profundas antes de permitir ventos fortes. Existe um erro comum na vida cristã moderna. Muitos querem força espiritual sem disciplina espiritual. Querem autoridade sem intimidade. Vitória sem altar, livramento sem constância. Billy Graham advertia que a oração não é um botão de emergência, é um estilo de vida. Daniel não correu para Deus quando a ameaça surgiu. Ele já estava com Deus muito antes dela aparecer. Por isso, o medo não encontrou espaço no coração dele. Quando você ora apenas quando precisa, a oração se torna utilitária. Mas quando você ora todos os dias, a oração se torna transformadora. Ela muda a maneira como você pensa, reage, decide e permanece. Daniel não foi preservado na cova dos leões apenas porque orou naquele dia específico, mas porque a oração diária já havia moldado nele uma fé inabalável. Billy Graham dizia que uma fé forte não nasce de momentos intensos, mas de práticas constantes. A perseguição que Daniel enfrentou não foi apenas externa, foi também emocional e psicológica. Imagine a pressão de saber que qualquer oração poderia custar sua vida.
Ainda assim, Daniel não fechou as janelas, não escondeu sua fé, não reduziu sua comunhão. Ele entendeu algo profundo. Quando você reduz sua oração para sobreviver, você começa a morrer espiritualmente. A fidelidade dele era maior que o instinto de autopreservação. Billy Graham ensinava que o mundo respeita quem não negocia convicções, mesmo que discorde delas. O testemunho de Daniel impactou reis, governos e gerações, não porque ele fez discursos públicos, mas porque sua vida de oração era coerente com sua fé. A disciplina espiritual gera autoridade silenciosa. Daniel não precisava se defender. Deus se encarregou disso. Outro ponto poderoso. Daniel orava mesmo quando tudo parecia ir bem. Ele não esperou o caos para buscar a Deus. Isso revela maturidade espiritual. Billy Graham dizia que quem só ora na dor permanece imaturo na fé. A oração constante cria uma reserva espiritual. Quando a crise chega, você não entra em colapso, porque já existe uma base sólida construída no secreto. A cova dos leões não foi o fim da história. Foi a vitrine da fidelidade de Daniel. Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel nunca fechou sua boca em oração. Isso não significa que quem ora nunca enfrentará perigo, mas significa que quem ora nunca enfrentará perigo sozinho. Billy Graham afirmava que a presença de Deus não elimina o vale, mas garante companhia dentro dele. Existe algo que precisa ser dito com clareza. A disciplina de oração não impede ataques, mas impede derrotas espirituais. Daniel foi lançado na cova, mas não foi vencido por ela. Muitos hoje querem escapar de toda luta, mas Deus quer formar pessoas que permanecem firmes dentro da luta. A oração constante transforma o interior de tal forma que o exterior perde o poder de destruir. Billy Graham costumava dizer que o maior perigo não é a perseguição, mas a distração. Muitos não abandonam a fé por causa de decretos, mas por causa da negligência espiritual. Daniel venceu porque nunca tratou a oração como algo opcional. Ele sabia que sem comunhão constante, até a fé mais sincera pode enfraquecer. Agora pare por um instante e reflita profundamente. Se uma lei fosse criada hoje proibindo a sua fé, o que mudaria na sua rotina? Daniel não precisou mudar nada, porque sua vida já estava alinhada com Deus. Billy Graham dizia que, quando a fé é verdadeira, ela não se adapta ao mundo. Ela confronta o mundo pelo exemplo. Essa disciplina de oração também gerou discernimento. Daniel sabia quando falar, quando se calar, quando agir e quando esperar. A oração constante afina a sensibilidade espiritual. Ela te ensina a ouvir Deus no meio do barulho do mundo. E quem ouve Deus com clareza não se perde em tempos de confusão. É por isso que Daniel não apenas sobreviveu, mas prosperou espiritualmente mesmo em um ambiente hostil. A oração constante não é fuga da realidade, é preparação para enfrentá-la com coragem, sabedoria e fé. Billy Graham reforçava que oração não é escapar da batalha, é receber força para vencer nela. E é exatamente aqui que esse ensino se conecta com a tua vida hoje. Você pode não enfrentar uma cova literal, mas enfrenta pressões, tentações, ataques emocionais, crises familiares, espirituais e financeiras. A pergunta não é se a luta virá. A pergunta é se você estará preparado quando ela chegar. A fidelidade de Daniel revela um princípio espiritual que Billy Graham ensinava. Com muita clareza, oração constante não é um hábito religioso, é uma linha de sobrevivência espiritual. Daniel não orava 3 vezes ao dia porque precisava cumprir um ritual, mas porque entendia que sem comunhão contínua com Deus, sua identidade seria lentamente corroída pela pressão do sistema ao seu redor. Babilônia não tentou primeiro mudar a fé de Daniel. Tentou mudar seus hábitos, sua rotina, sua normalidade. Porque quando a rotina muda, o coração enfraquece. Quando o coração enfraquece, a fé se torna vulnerável. Billy Graham afirmava que o maior perigo para o cristão não é a perseguição aberta, mas a distração silenciosa. Daniel vivia cercado de luxo, poder, status e influência, mas nunca permitiu que essas coisas substituíssem o lugar da oração.
Ele compreendia algo que muitos ignoram. O ambiente pode até mudar, mas o altar precisa permanecer intacto. Enquanto outros se adaptavam para sobreviver, Daniel se mantinha fiel para permanecer inteiro. Orar 3 vezes ao dia também ensinava Daniel a viver em constante alinhamento com Deus. Pela manhã, ele entregava o dia ao Senhor. À tarde, ele renovava sua dependência. À noite, ele examinava o coração e descansava na fidelidade divina. Billy Graham dizia que uma vida sem pausas espirituais se torna uma vida guiada pela carne, pelas emoções e pelo medo. Daniel não deixava o dia decidir quem ele seria. Ele se colocava diante de Deus repetidas vezes para lembrar quem realmente governava sua vida. Essa disciplina espiritual construiu em Daniel algo que não se compra. Não se aprende em livros e não se recebe por imposição de mãos, firmeza de caráter. Quando o decreto foi assinado proibindo a oração, Daniel não precisou pensar no que fazer. Sua decisão já estava tomada muito antes da crise chegar. Billy Graham ensinava que decisões espirituais precisam ser feitas em tempos de paz, porque em tempos de guerra, o coração apenas revela o que já foi cultivado. Daniel não mudou sua rotina para se proteger, porque sabia que mudar seria mais perigoso do que enfrentar as consequências. Ele preferiu a cova à consciência culpada. Preferiu o risco físico à ruptura espiritual. Isso mostra que a oração constante gera algo raro, temor genuíno a Deus. Não um medo paralisante, mas um respeito profundo que coloca a vontade divina acima da autopreservação. Billy Graham destacava que o verdadeiro teste da oração não é o que acontece durante o momento de oração, mas o tipo de pessoa que você se torna fora dele. Daniel não se tornou arrogante, não se tornou violento, não se tornou amargo. Ele permaneceu íntegro, sereno e firme. Mesmo sendo injustiçado, não alimentou ódio. Mesmo sendo acusado, não se defendeu com palavras vazias. A oração moldou seu interior antes de transformar sua situação exterior. A constância na oração também ensinou Daniel a discernir o tempo de Deus. Ele não tentou apressar o livramento, nem exigiu explicações. Billy Graham dizia que quem aprende a esperar em oração desenvolve maturidade espiritual, porque entende que Deus trabalha tanto no processo quanto no resultado. A cova não foi um atraso no plano de Deus. Foi parte da preparação para que a glória fosse maior. Outro ponto profundo é que Daniel orava mesmo quando não havia crise visível. Isso revela que ele não usava Deus como último recurso, mas como primeira prioridade. Billy Graham ensinava que oração feita apenas em momentos de desespero revela uma fé reativa, não relacional. Daniel cultivava relacionamento contínuo e, por isso, quando a crise veio, ele já estava espiritualmente fortalecido. A disciplina de oração também protegia Daniel da soberba. Mesmo sendo exaltado pelo rei, ele permanecia consciente de que toda a autoridade que possuía vinha de Deus. A oração constante mantém o coração humilde, porque diariamente o ser humano se lembra de sua total dependência do Senhor. Billy Graham alertava que o orgulho espiritual começa quando a oração diminui, porque a pessoa passa a confiar mais em si mesma do que em Deus. Daniel entendia que a oração não muda apenas circunstâncias, ela muda o orador. Ela ajusta pensamentos, limpa intenções, fortalece a fé e realinha prioridades. É por isso que Billy Graham afirmava que uma igreja pode ter estrutura sem oração, mas não terá poder. Pode ter movimento, mas não terá unção. Pode ter barulho, mas não terá transformação. Assim, Daniel se tornou um homem inabalável em um mundo instável. Sua fé não dependia de aplausos. Sua esperança não dependia de segurança externa. Sua identidade não dependia de reconhecimento humano. Tudo isso foi construído silenciosamente, dia após dia, oração após oração. Não houve atalhos, não houve improviso. Houve constância. E é exatamente aqui que o exemplo de Daniel deixa de ser apenas uma história antiga e se torna um espelho espiritual. Porque a mesma pergunta ecoa hoje. Qual é o lugar da oração na vida de quem deseja permanecer fiel em um mundo que pressiona constantemente para negociar valores,
Tudo o que vimos até aqui nos conduz a uma conclusão inevitável. Daniel não venceu a cova dos leões no momento em que ela se abriu. Ele venceu muito antes, no quarto de oração. A vitória visível foi apenas a consequência de uma fidelidade invisível cultivada dia após dia. Billy Graham ensinava que o céu se move em resposta a uma fé disciplinada, não a impulsos emocionais passageiros. Daniel não buscava experiências, ele buscava relacionamento, e disso nasceu uma fé inabalável. O mundo atual continua tentando fazer o mesmo que Babilônia fez: silenciar a oração, tornar a fé algo privado demais, rápido demais, superficial demais. Mas a história de Daniel nos lembra que quando a oração é removida da rotina, Deus é removido do centro. E quando Deus sai do centro, tudo perde o equilíbrio. Não é por acaso que tantos vivem espiritualmente cansados, confusos e vulneráveis. Não porque Deus se afastou, mas porque a constância na comunhão foi abandonada. Encerrar esse ensino sem um chamado seria perder a essência da mensagem. A pergunta não é se Daniel orava 3 vezes ao dia, mas como está a sua vida de oração hoje. Existe disciplina? Existe constância? Existe entrega? Ou a oração se tornou apenas uma reação a problemas? Billy Graham afirmava que o avivamento pessoal começa quando a oração deixa de ser um evento e passa a ser um estilo de vida. É por isso que, a partir do próximo vídeo, estamos começando um propósito de oração de 17 dias. Não como um desafio religioso, mas como um convite à reconstrução espiritual. Serão dias de alinhamento, restauração, fortalecimento e intimidade com Deus. Dias para reconstruir o altar que talvez tenha sido negligenciado. Dias para aprender a permanecer firme, mesmo quando o mundo pressiona. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer fiel. Esse simples ato é uma declaração pública de decisão espiritual. Também se inscreva no canal, para não perder nenhum dos próximos dias desse propósito. Cada vídeo será uma peça importante desse caminho de crescimento e transformação. E se esse conteúdo edificou sua vida, deixe o like, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ser lembradas de que ainda vale a pena orar, ainda vale a pena permanecer firme, ainda vale a pena confiar. Que o mesmo Deus que sustentou Daniel em meio à pressão, sustente você em cada batalha. Que a sua vida de oração não seja negociável. Que a sua fé não dependa das circunstâncias. E que quando os leões rugirem, o céu já esteja em silêncio, porque a resposta já foi liberada.